Você já percebeu como uma única emoção pode mudar completamente a forma como você enxerga alguém ou uma situação, como se fosse um filtro que pinta tudo o que vê, às vezes de maneira tão intensa, que parece impossível distinguir o que é real do que é apenas reação, e muitas vezes, esse filtro se instala de forma silenciosa, analisando se uma parceria se aprofunda ou se desfaz, se um diálogo aproxima ou cria um muro invisível entre duas pessoas. A inteligência emocional surge exatamente como uma chave, capaz de abrir um espaço entre o impulso e a resposta, um espaço que permite escolhas mais conscientes, menos reativas, mais alinhadas com aquilo que realmente queremos para nós mesmos e para as pessoas que importam. E quando falamos em controlar as emoções, não se trata de reprimi-las ou fingir que não existem, mas de aprender a reconhecê-las como sinais, mensagens que carregam informações importantes sobre o que sentimos, o que valorizamos, o que tememos, e principalmente sobre como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Imagine alguém que, diante de um comentário negativo, explode de raiva, sem sequer perceber o que desencadeou aquela reação. Esse é o retrato da falta de autoconsciência emocional, uma prisão invisível, em que a pessoa se torna refém de gatilhos externos, sem liberdade para escolher outra forma de lidar. Agora pense em outra cena, alguém que percebe o desconforto surgindo, respira, identifica a origem daquela emoção, e decide responder de forma mais calma, talvez com uma pergunta, ou com silêncio, criando espaço, para que a conversa não se torne um campo de batalha, mas um momento de aprendizado. Aqui estamos diante de alguém que compreendeu a essência do autocontrole, não como supressão, mas como sabedoria aplicada. Os relacionamentos florescem nesse terreno fértil, porque quando conseguimos perceber nossas próprias emoções e regulá-las, também abrimos espaço para enxergar o outro com mais clareza, com mais empatia, entendendo que cada pessoa carrega suas dores, inseguranças e expectativas, e que muitas vezes um conflito não é pessoal, mas um reflexo de uma batalha interna, que o outro também enfrenta. É nesse ponto que a inteligência emocional se torna não apenas uma habilidade individual, mas uma ponte poderosa que conecta pessoas, sustenta amizades, fortalece famílias e constrói relacionamentos amorosos mais saudáveis. Um dos maiores equívocos é acreditar que emoções fortes, como raiva, tristeza ou medo, são inimigas, quando na verdade elas são bússolas, apontam para o que realmente importa, revelam limites que precisam ser respeitados, sonhos que ainda não foram alcançados, ou medos que precisam ser enfrentados com coragem. Se não sabemos decifrar essas bússolas, ficamos perdidos em reações automáticas, repetindo os mesmos erros nos relacionamentos, como discutir pelas mesmas coisas, acumular ressentimentos, ou afastar pessoas, sem nem entender o porquê. Mas quando aprendemos a ouvir e a interpretar as emoções, elas deixam de ser um peso, e se transformam em guias, e é nesse ponto que a vida ganha novas possibilidades, porque não se trata apenas de viver em paz com os outros, mas também de viver em paz consigo mesmo, com a mente mais leve e o coração mais livre. Muitos de nós crescemos acreditando que controlar emoções significava engolir o choro, esconder a raiva ou disfarçar a tristeza, mas essa ideia só nos afastou da verdadeira inteligência emocional, porque reprimir não é controlar, é apenas acumular, e todo acúmulo um dia transborda, seja em explosões de raiva, crises de ansiedade ou silêncios que adoecem por dentro. Controlar de fato é aprender a se relacionar com as emoções de maneira madura, é aceitar que elas existem, compreender de onde vêm, e então escolher como agir diante delas, não por impulso, mas por consciência.
Esse aprendizado exige prática, exige disposição para olhar para si mesmo com honestidade, exige coragem para admitir fragilidades e reconhecer padrões que talvez venham se repetindo há anos, mas que podem ser transformados a partir do momento em que passamos a nos observar com mais atenção. E essa transformação começa com algo simples mas poderoso, o hábito de nomear o que sentimos, porque enquanto a emoção permanece difusa, ela nos domina. Mas quando colocamos um nome, quando dizemos a nós mesmos, estou ansioso, estou com medo, estou decepcionado, automaticamente criamos uma distância saudável entre nós e o sentimento, deixamos de ser a emoção, e passamos a ser alguém que está vivendo a experiência dela. Esse pequeno detalhe abre espaço para a escolha, porque se sou capaz de reconhecer que estou irritado, também sou capaz de decidir não gritar. Se sei que estou inseguro, posso escolher não atacar. Se percebo que estou triste, posso decidir buscar apoio, em vez de me isolar. É nesse momento que começamos a escrever uma nova história para nossos relacionamentos, porque deixamos de agir de forma automática e passamos a agir de forma intencional, trazendo mais clareza, mais cuidado e mais empatia para as interações. Quando conseguimos aplicar esse nível de consciência, os relacionamentos começam a mudar, de maneira quase imperceptível no começo, mas profunda com o tempo, porque cada palavra, cada gesto, cada silêncio, carregam uma intenção clara, e essa intenção de compreender e respeitar tanto a si mesmo quanto o outro, cria uma atmosfera de confiança e segurança que antes parecia impossível. Aprender a ouvir, não apenas as palavras, mas os sinais emocionais do outro, perceber quando alguém está frustrado, ansioso ou inseguro, mesmo que não diga nada, é uma habilidade que se desenvolve quando já conseguimos perceber nossas próprias emoções, porque a empatia nasce do reflexo do autoconhecimento. E é curioso como muitas pessoas acreditam que empatia é algo natural e imediato, mas na realidade ela é fruto de treino, de disciplina emocional, de repetidas escolhas conscientes, de não reagir de forma impulsiva, mas de se colocar no lugar do outro, tentando compreender suas intenções, seu contexto, suas dores. Quando começamos a praticar isso, notamos que os conflitos que antes pareciam inevitáveis, agora podem ser enfrentados com calma, com escuta ativa, com perguntas que buscam entendimento, em vez de acusações, e a mesma situação que antes gerava ressentimento, passa a ser uma oportunidade de crescimento mútuo. Um ponto crucial nesse processo é compreender que controlar emoções não significa nunca sentir raiva ou tristeza, mas sim não deixar que essas emoções determinem o rumo das ações de maneira automática. É o que separa aqueles que vivem prisioneiros de seus impulsos, daqueles que se tornam arquitetos conscientes de suas relações, construindo ambientes afetivos mais saudáveis, sustentáveis e duradouros. E isso vale para todos os tipos de relações, sejam familiares, amorosas, profissionais, ou mesmo as que temos conosco mesmos, porque a forma como nos tratamos interiormente reflete diretamente na maneira como tratamos os outros. Se nos tornamos críticos, impacientes ou autodestrutivos internamente, naturalmente projetamos isso no mundo externo, e é por isso que o desenvolvimento da inteligência emocional é na verdade uma prática de transformação profunda, que começa dentro e reverbera para fora. Praticar o autocontrole emocional exige ferramentas concretas, e uma delas é a respiração consciente. Simples, mas incrivelmente eficaz para interromper padrões de reação automática. Inspirar profundamente, segurar o ar por alguns segundos, e expirar devagar,
cria uma pausa que permite pensar antes de agir, que permite avaliar a situação com mais clareza e escolher a resposta mais adequada. Outro recurso poderoso é a reflexão diária, dedicar alguns minutos para revisar os momentos do dia em que reagimos emocionalmente, analisar o que nos motivou, quais padrões se repetiram e o que poderia ter sido feito de diferente. Com o tempo, essa prática fortalece a autoconsciência e aumenta a habilidade de responder de forma equilibrada. E é aqui que a paciência entra como aliada. Transformar hábitos emocionais não acontece da noite para o dia, exige persistência e gentileza consigo mesmo, porque cada pequena vitória é um passo em direção a relações mais saudáveis e a uma vida emocional mais harmoniosa. Quando conseguimos olhar para as próprias falhas sem julgamento, mas com curiosidade, aprendemos a responder de forma construtiva, a pedir desculpas quando necessário, a oferecer perdão e a reconhecer o valor do outro, mesmo em meio aos conflitos. É nesse exercício contínuo que os relacionamentos deixam de ser fontes de estresse e passam a ser espaços de crescimento, apoio e conexão genuína. E surpreendentemente, quanto mais conseguimos gerenciar nossas próprias emoções, mais inspiramos os outros a fazerem o mesmo, criando uma rede de influência positiva, que se propaga silenciosamente em círculos de amizade, família e trabalho. Não se trata de manipular ou controlar o outro, mas de criar um ambiente emocional mais saudável, onde todos se sentem ouvidos, respeitados e compreendidos, e essa qualidade de presença e atenção é percebida e valorizada, mesmo quando ninguém fala nada. A inteligência emocional, portanto, não é apenas uma habilidade social, mas uma prática de vida que afeta profundamente o bem-estar, a produtividade, a satisfação pessoal e a qualidade das interações humanas. E quanto mais aplicamos esse conhecimento, mais percebemos que emoções não são inimigas, mas mensageiras que nos mostram caminhos, alertam sobre riscos e oportunidades, e quando decodificadas corretamente, oferecem uma clareza de percepção que transforma nossas relações. Uma técnica avançada é a identificação de gatilhos emocionais recorrentes, ou seja, observar padrões que sempre geram reações intensas, como raiva diante de críticas, medo em situações de mudança ou frustração em contextos de pressão. Reconhecer esses gatilhos permite criar estratégias antecipadas, escolhendo respostas conscientes, em vez de cair em hábitos automáticos. Outro ponto importante é a comunicação assertiva, expressar sentimentos de maneira clara e respeitosa, sem acusar, sem minimizar o que sente, e ao mesmo tempo ouvindo atentamente a perspectiva do outro, equilibrando autenticidade e empatia. Quando combinamos autoconsciência, autocontrole, empatia e comunicação assertiva, construímos um conjunto poderoso de habilidades que potencializam todos os nossos relacionamentos, tornando-os mais significativos, satisfatórios e duradouros. E é exatamente essa combinação que transforma crises em aprendizado, divergências em diálogo e momentos de tensão em oportunidades de conexão mais profunda. No final, a inteligência emocional é menos sobre ter controle e mais sobre ser consciente, sobre escolher respostas alinhadas com nossos valores e objetivos, e sobre cultivar relações que nos fortalecem e inspiram.